Tem dia que a casa acorda antes da gente, num silêncio tão caro que dá até medo de respirar fundo na cozinha. A geladeira ronca baixinho, a luz da sala pisca com aquela cara de quem cobra juros por segundo, e a gente fica ali na pia, encarando a torneira, pensando em como foi que a nossa maior aventura de fim de mês virou apagar o corredor para ver se o relógio lá fora diminui o compasso. Tem envelopes que chegam fazendo barulho de coisa importante, e tem aquele papel dobrado em 3 que a gente pega na caixa de correio com a mesma despreocupação de quem recolhe propaganda de pizzaria. Até que a vista bate no número. Não é um número qualquer. É o tipo de número que faz a gente parar no corredor do prédio, olhando para a lâmpada do hall com uma suspeita súbita, como se ela estivesse zombando da nossa cara, sugando cada centavo enquanto a gente dorme. A gente sobe os 4 lances de escada, já recalculando a rota mental da semana. A luz da sala estava acesa até tarde ontem. Ou foi o ferro de passar aquela camisa social que ficou esquecido na tomada por 10 minutos a mais. A verdade é que o susto com a conta de luz é o rito de passagem mais silencioso e solitário da vida adulta. Ninguém faz festa quando você aprende a apagar o corredor. Ninguém te dá os parabéns porque você descobriu que o chuveiro na posição verão é um ato de modéstia financeira. A gente passa a infância inteira ouvindo a mesma frase clássica e quando pela casa dos pais, acha que luz é de graça. Quem nunca levou uma bronca homérica por deixar a televisão ligada na sala com a casa inteira vazia, que atire a primeira pedra? Naquela época, a energia elétrica era um recurso invisível, quase mágico, que saía da parede do mesmo jeito que a água saía da torneira. A gente acendia o quarto, saía correndo, fechava a porta e pronto. O mundo continuava girando. O adulto é o ser humano que perdeu essa inocência física. O adulto entra em cômodo vazio e o dedo indicador age sozinho, num reflexo condicionado quase doloroso, desligando o interruptor com a precisão cirúrgica de quem desliga um aparelho de suporte à vida. A casa vai ficando meio escura, meio caverna moderna, não por economia extrema, mas por uma espécie de pavor preventivo. A gente começa a habitar os espaços por zonas, como se a sala inteira não pudesse ser iluminada ao mesmo tempo. Fica aquela luz amarela de abajur no canto, enquanto o resto do ambiente mergulha numa penumbra meio melancólica. Aristóteles dizia que a virtude está no meio termo, mas ele claramente nunca tentou equilibrar o uso do micro-ondas com ar-condicionado nos dias de calor insuportável de fevereiro. O filósofo grego falava sobre a moderação como o caminho para a felicidade, mas a moderação moderna tem gosto de banho cronometrado. Você entra no box, a água tá morna, gostosa, o dia foi longo, a cabeça tá cheia, e aí bate aquela voz na consciência. 5 minutos já passaram. Se passar de 7, a bandeira vermelha vai cobrar o dobro. É impressionante como a gente consegue transformar o relaxamento mais básico do dia em uma auditoria financeira debaixo d'água. A gente lava o cabelo pensando no quilowatt-hora. É uma esquizofrênia sutil, mas constante. A casa deixa de ser aquele refúgio absoluto onde o mundo lá fora não alcança, e passa a ser uma central de monitoramento de gastos invisíveis. A geladeira faz um barulho na madrugada e a gente acorda sobressaltado no escuro, pensando se o compressor tá gastando demais ou se a borracha da porta finalmente deu o que andava prometendo. Aí a gente olha pro medidor lá fora, aquela caixinha cinza na fachada, girando num ritmo que parece debochar da nossa capacidade de controle. A física chama aquilo de indução eletromagnética. A gente chama de roubo autorizado. O medidor gira mais rápido conforme a gente tenta viver o mínimo de conforto dentro das paredes que a gente escolheu alugar ou comprar. É uma relação meio abusiva com a concessionária de energia. Você paga para ter o direito de acender a própria casa, mas sente que está pedindo permissão pro universo toda vez que acende o forno elétrico para assar uma lasanha no domingo. A modernidade nos prometeu o domínio da natureza através da eletricidade, mas esqueceu de avisar que a fatura viria cobrada em juros de ansiedade. No fundo, o que assusta não é só o valor impresso no papel, mas a constatação de que a nossa existência doméstica tem um custo fixo por quilômetro quadrado de claridade. Immanuel Kant falava sobre o imperativo categórico, sobre agir de tal forma que a máxima da sua ação pudesse virar uma lei universal. Imagine se a lei universal da nossa casa fosse a economia que a gente tenta praticar quando o mês aperta. O mundo seria um breu total. Todo mundo andando de lanterna na própria cozinha para não gastar a lâmpada do teto. A gente ri, mas é exatamente isso que acontece na prática quando o boleto chega mais gordo do que a gente esperava. A gente começa a negociar com o próprio conforto. Será que eu realmente preciso ligar o ventilador agora, ou dá pra aguentar mais meia hora soando na frente do notebook? Será que carregar o celular na tomada da sala gasta mais do que no quarto? A gente cria teorias conspiratórias caseiras sobre o consumo fantasma dos aparelhos em modo stand-by. Aquela luzinha vermelha da televisão desligada no controle remoto vira um monstro silencioso sugando a nossa paz de espírito. Tem uma hora em que a casa inteira parece conspirar contra o nosso saldo bancário.
O sol se põe mais cedo no inverno, exigindo que a gente acenda as luzes mais cedo, e isso já gera um leve aperto no peito, como se o cair da tarde fosse um lembrete físico de que o mês tem 30 dias e a nossa tolerância aos gastos tem apenas 15. A gente caminha pelo corredor e percebe que uma lâmpada queimou. Em vez de trocar imediatamente, a gente deixa o bocal vazio por 3 dias, inventando que aquela penumbra dá um clima mais aconchegante, um ar mais intimista para a sala. Mentira descarada. É pura preguiça de comprar outra e, no fundo, um alívio inconsciente por ter um ponto a menos consumindo energia. A casa vai se adaptando à escassez silenciosa. A gente aprende a viver nas brechas da claridade, raciocinando cada clique no interruptor, como se estivesse votando numa eleição onde o único candidato é o estrago no orçamento. E é engraçado como esse pequeno detalhe doméstico acaba revelando uma mudança muito mais profunda na forma como a gente habita o próprio espaço. Na infância, a casa dos pais era um território de abundância luminosa. Tinha abajur aceso de enfeite, corredor com luz acesa só porque sim, televisão ligada na sala com ninguém assistindo, e o mundo continuava girando sem que ninguém precisasse fazer conta de padaria no final do mês. A gente cresce e descobre que aquela generosidade toda era, na verdade, um luxo invisível que os adultos sustentavam em silêncio. Quando a gente assume o próprio teto, a fatura de energia chega como um atestado de maioridade. Não é uma maioridade bonita, com diploma na parede ou festa de aniversário com velinhas sofisticadas. É uma maioridade que se mede em quilowatts-hora. É o momento exato em que a gente entende o que o filósofo Gaston Bachelard queria dizer quando falava sobre a poética do espaço. Para Bachelard, a casa não é só um abrigo físico contra a chuva e o vento. Ela é o primeiro universo do homem, o lugar onde a nossa alma se refugia do mundo lá fora. Mas o Bachelard parece que morava numa casa onde a eletricidade era infinita, porque ele esqueceu de combinar com a concessionária que a nossa alma precisa pagar a taxa de iluminação pública todo santo mês. A casa deixa de ser apenas o refúgio poético dos sonhos e passa a ser o palco de uma pequena contabilidade diária. A gente olha para o interruptor da cozinha e não vê mais apenas um mecanismo elétrico, vê um cifrão piscando no escuro. A luz deixa de ser um elemento estético e passa a ser um recurso disputado. Tem dias que a gente se pega sentado no sofá, no escuro quase total, só com a luz azulada da tela do celular iluminando o rosto, achando que está fazendo uma grande economia. É o ápice da modernidade melancólica. A gente desliga a lâmpada do teto para economizar R$ 5 no fim do mês, mas fica 3 horas com o brilho do celular no máximo, consumindo a própria retina e a própria paciência. Heidegger, lá na Alemanha do século passado, já dizia que a técnica moderna transformou a natureza inteira no fundo de reserva, numa espécie de estoque pronto para ser explorado. O que ele não imaginava é que essa exploração ia chegar no nível microscópico da nossa rotina, transformando cada tomada da cozinha numa pequena central de angústia. A gente não olha mais para a tomada como quem olha para um ponto de apoio. A gente olha como quem desconfia de um inimigo silencioso. Sabe aquela sensação de culpa inexplicável quando você acorda de manhã e percebe que deixou o carregador do celular plugado na tomada o dia inteiro sem nenhum aparelho conectado? Aquela pontinha de remorso não é ecológica, não venha me dizer que você está preocupado com a matriz energética do país. É puramente financeira e doméstica. É a culpa de quem sabe que cada segundo daquele carregador à toa está somando centavos invisíveis que, no fim de 30 dias, vão se transformar num número gordo e assustador, impresso num papel dobrado na caixinha do correio. A gente virou um povo obcecado pelo consumo fantasma. Investigamos a casa como detetives amadores em busca do vilão que está encarecendo o mês. É a geladeira que está com a borracha da porta meio gasta e deixando escapar o ar frio. É o chuveiro que está na posição de inverno num dia abafado de outono. A gente cria teorias mirabolantes para justificar o valor da fatura, como se aceitar o custo real da nossa própria sobrevivência doméstica fosse um atestado de fracasso. Mas a verdade é que a casa cobra o preço de ser habitada. Viver custa energia, no sentido mais literal e físico da palavra. A gente gasta luz para esquentar a comida, gasta luz para iluminar o livro antes de dormir, gasta luz para manter a geladeira funcionando e um mínimo de sanidade preservada. E talvez o grande susto adulto não seja o valor que vem impresso no papel, mas sim a constatação de que nós viramos os guardiões do próprio consumo. Não tem mais ninguém para desligar a luz do corredor atrás de nós. Somos nós que temos que lembrar que a porta da geladeira não pode ficar aberta por mais de 5 segundos. Somos nós que temos que ponderar se vale a pena ligar o ventilador ou se é melhor abrir um pouco mais a janela e aceitar o calor. No fim das contas, apagar as luzes desnecessárias da casa é um exercício meio melancólico de autodomínio. A gente aprende a dosar a claridade, a conviver com as sombras nos cantos dos cômodos, a negociar com o próprio conforto em troca de um mês um pouco mais tranquilo. É um aprendizado miúdo, silencioso, que não rende curtida na rede social, nem discurso bonito de festival.
É só você, a penumbra da sala, o reflexo da lua na janela e a certeza mansa de que, no mês que vem, o ciclo recomeça exatamente do mesmo jeito. Então respira fundo, vai lá conferir se a luz da cozinha ficou acesa à toa, dá aquela bronca mental em você mesmo e aceita que faz parte. É isso. Vai lá viver. Deixa o like se chegou até o fim. Eu também não sou robô.